Então, bom dia a todos e a todas, caros estudantes. Bom, pessoal, vamos voltar aqui a retomar nossos conteúdos sobre, primeiramente, língua portuguesa, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre crase. Não é um conteúdo tão recorrente, mas está sendo cobrado, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, né, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês cliquem aqui na mãozinha para que eu possa saber, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar também aqui na chamada pelo celular e assim eu consigo acompanhar o chat, viu? Consigo acompanhar o chat bacaninha aqui. Só um instante. Pronto. Então vamos lá, crase, né? Vocês já viram crase lá no ensino? Pode ser no ensino fundamental, ensino médio, é ensinado nos dois níveis, tá certo? Crase, ela tem alguns exemplos, algumas dicas para você saber quando é que você vai usar a crase. E pode parecer muito, mas não é. Muitos exemplos assim não é. Tá bom? Então, vamos ver. A crase, ela tem o quê? Tem a origem da Grécia. Ela veio da Grécia. A palavra crase significa mistura ou fusão, tá certo? A gente vai ver que é a mistura de quê? A crase, ela indica a contração, ou seja, a junção de duas vogais idênticas. Mais precisamente, a junção da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início dos pronomes, tá certo? Então, é o a com a, forma crase. E aí, lembrando lá do acento que a gente viu, né? Nós temos assim, esse acento assim e esse acento assim. Não é isso? Quem pode me dizer que acento é esse aqui? Responda aí no chat para mim, o nome desse acento aqui. Tipo assim, pássaro. Anádia agudo, circunflexo. Isso, agudo. Acento agudo. Esse aqui, a Nádia já disse também. É circunflexo, Nádia. Tá certo? E esse aqui, pessoal, que é o acento contrário ao agudo, no sentido contrário, ele que vai ser o indicador de crase, tá certo? Ele é chamado acento grave. Ó, grave, beleza? Então, é isso. O acento grave, nós vamos utilizar ele para mostrar que a frase, que o A está craseado, né? Então, vamos ver, pessoal. Usos da crase, ó. Apenas antes de palavras femininas, tá certo? Você não vai ver crase, salvo algumas exceções, muito poucas, em palavras masculinas, é muito difícil, tá? Então, essa regra básica para quem aprender mais, para quem quer aprender mais sobre o curso de crase. Saber que, salvo exceções, a crase não acontece antes de palavras masculinas já ajuda bastante. Caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a vira ao, então ele receberá o acento grave. Olha aí, uma dica interessante, né? Ó, um exemplo. Vou aproximar mais aqui, ó. Um exemplo aí, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Confraternização é uma palavra feminina, não é isso? Não é como o evento
né? O evento é a confraternização, a palavra feminina. Agora, se você ficar na dúvida, se você ficar na dúvida, se você colocar crase ou não, troque essa palavra confraternização por uma masculina, não é isso? Aí ele falou aqui, ó, agora substituindo a palavra confraternização pela palavra encontro, vamos ver. As amigas foram ao encontro de final de ano. Olha aí, ó, não fez sentido trocar por ao? Então, quando você consegue fazer essa troca por ao, você tem um acento grave lá no A, tá certo? Esse A anterior à confraternização é craseado. Até porque, pessoal, ó, vocês têm que prestar atenção também no seguinte: as amigas foram, não é? Quem vai, vai a algum lugar, não é isso? Ó, sempre tem essa ideia. Quem vai, vai a algum lugar. E aí juntou com o A da confraternização, né? Lógico, isso aqui eu não estou dizendo que é o A, mas tem o mesmo sentido, né? Foi no sentido de ir, só que no passado, né? Então, vai a, aí juntou o A com o A da confraternização, opa, o A mais esse A da confraternização, aí resultou nesse A craseado. Beleza? Tranquilo, né? Até aí, beleza, né? Expressões que indicam hora. Ó, vamos aprender agora a acentuar. A gente, às vezes, fala isso aqui errado, porque quando a gente está escrevendo, né? Ah, eu vou. Tal coisa terá início às 16 horas. Às vezes a gente fica na dúvida, que AIS é esse? Vamos ver os casos aqui, ó. Às 3 horas, começaremos a estudar. Olha aí, ó. Antes, ó, locuções indicativa de hora, pessoal. 3 horas. Então, antes, aí a gente vai colocar o A craseado, né? Às 3 horas. A partida de futebol terá início às 17 horas. Certo? Tá craseado também, porque vem antes de horas. Ele esteve aqui às 8, mas foi embora porque não te encontrou. Olha aí, antes de hora de novo. E tem mais uma regra aí, pessoal, ó. Mas quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicador de crase, tá certo? Horas antes de para, desde e até, não tem crase. Por exemplo, ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10. Desde as 10 horas. Então, nesse caso, não tem, por causa do desde. Marcaram o encontro no restaurante para as 20 horas, não é? Então, normalmente a gente fala isso, né? E não tem também por causa do para. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até as 9 horas. Então, olha aí novamente. Não tem. Beleza? Bem tranquilo, né? Algumas regrinhas aqui. Aqui, antes de locuções adverbiais femininas, que expressam ideias de tempo, lugar e modo. Então, a gente viu locuções, a gente viu advérbios na aula, na aula retrasada, não foi? Então, vamos lembrar aqui, aqui tá prepositivas, né? Eu coloquei. É adverbiais. Bom, adverbiais. Aí a gente tem vários tipos de advérbios, né? Que indicam várias coisas. Intensidade, negação. Aí tem esses aqui também, ó. Lugar, tempo e modo. Então, vai haver acentuação, né? Vai haver a crase, na verdade, não acentuação, quando haver locuções adverbiais desses tipos aqui, ó. Então, vamos relembrar, de lugar, então, a gente tem para fora, por dentro,
Aliás, por fora, né? Por dentro, embaixo, em cima, ao lado, à direita, à esquerda, por baixo, por cima, por perto, e etc. Alguns exemplos. Por fora parece limpo, mas se observar embaixo das camas está uma poeira só, né? Então, aqui só indicando mesmo um exemplo de locução adverbial de lugar, tá certo? De tempo, em breve, à tarde, à noite, depois de amanhã, de repente, hoje em dia, de madrugada, de manhã, de vez em quando, e etc. Então, exemplo, depois de amanhã, volta a trabalhar. Então, tá aí a locução adverbial de tempo. E de modo, em silêncio, às claras, de cor, à vontade, à toa, às pressas, de mansinho, etc. Então, exemplo, fique à vontade para apreciar nosso cardápio, não é? Então, o modo que a pessoa está ali apreciando o cardápio, à vontade. Beleza? A gente tem esses exemplos aí de locuções adverbiais. E olha só, às vezes chegamos mais cedo à escola, tá certo? Ó, mais cedo, não é uma locução? Isso. Aqui também esse às vezes também, não é? Indicando tempo, então a gente usa também, né? Uma locução adverbial de tempo às vezes. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário, no caso, né? Então, pessoal, às pressas é uma locução adverbial de modo. Então, ela recebe também, nesse caso, um acento grave, tá certo? A crase. Beleza? Então, aqui tá todos os exemplos, ó. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Não ocorre antes de palavra masculina, na maioria das vezes. Então, vamos ver, ó. Isso acontece porque antes de palavra masculina, não ocorre o artigo a, indicador de gênero feminino. Exemplos. O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Ó, a já é a preposição, mas prazo a gente vê como o prazo. Então, tem como juntar esse a com o e dar uma craseada. Entendem? Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Então, a é uma preposição, mas é o cavalo. Então, tem como também juntar e dar um a craseado. Tempere com pimenta e sal a gosto. Ó, gosto a gente vê, é o gosto, não é? Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Então, bordo também é masculino. Marcos foi a pé, né? É o pé que a gente lê. Não tem como juntar e dar um craseado também, né? Marcos foi a pé para o escritório. Beleza? Só que tem exceções. Então, existe um caso em que o acento indicador de crase pode surgir antes de uma palavra masculina, só ocorrerá quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Então, um exemplo, pessoal. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Então, como? Ele cantou a canção à moda de Roberto Carlos, tá certo? É como se ele estivesse comparando aí como que ele cantou semelhantemente ao Roberto Carlos, tá certo? Isso quer dizer a moda de. Então, ó, ele fez um gol a Pelé. Aí, nesse caso aqui, você vai usar também, porque ele fez um gol, estilo Pelé, os gols do Pelé, entendeu? A moda de Pelé. Ele comprou sapatos a Luiz XV, ou seja, ele comprou sapatos à moda de Luiz XV. Entenderam, pessoal? Então, nesses casos, você tem que usar. Quando está implícito ali, quer dizer a moda de, tá bom? Tudo bem simplificado aqui, bem tranquilo, só para ler depois e não esquecer. Casos em que a crase é opcional. Então, vamos ver.
Ó, antes dos pronomes possessivos femininos minha, tua, nossa e etc. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Observe. Eu dei satisfações à minha mãe. Olha, pronome possessivo minha, antes vem o a, mas você pode dizer de outra forma também. Eu dei satisfações à minha mãe, sem crase, certo? Antes de substantivos femininos próprios. A gente viu que é um substantivo próprio, não é? Nome de pessoa, por exemplo. Vale lembrar que, antes de nomes próprios femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório. Observe. Carlos fez um pedido a Mariana. Ou você pode dizer também sem crase. Carlos fez um pedido a Mariana dessa maneira. E depois da palavra até, você pode também ter esse caso. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. Então, meus amigos foram até a Praça General Osório. Os amigos foram até a Praça General Osório, tá certo? Então, antes de até, ó, se tiver um até e depois da crase, desse a, vier uma palavra feminina, você tem a opção de colocar ou não. E é isso. Os casos de crase, beleza? Aí a gente vive aqui, né? Ó, um até nessa situação. Horas antecedidas de preposições e tem um até. Então, tem esse até nos dois casos. Antecedido de horas, aí no caso não recebe, tá? Mas se esse até vir antecedido de uma palavra feminina, tipo a praça, ei, o cara aqui do... Pronto, passou. Beleza, aí se esse até vir antecedido de uma palavra feminina, aí você pode colocar um não, tá bom? Os dois jeitos estão corretos. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver de língua portuguesa só esse conteúdo aqui, porque vamos responder algumas questões agora. Como eu falei, crase não é muito recorrente, não, mas tá cobrando lá, né? Então pode ser que às vezes não cai nas outras provas e tudo, e aí eles pegam e colocam na nova. Acontece. Quando passa duas vezes sem cair, na outra às vezes cai. É tipo isso. Para confundir também as pessoas que só estudam as coisas que caem, né? Bom, pessoal, a gente ainda não viu muita interpretação de texto, não, né? Então, vamos. Primeiramente, a gente vai olhar aqui essa questão mais recente, né? A prova mais recente de 2022.1, uma das mais recentes aí, concomitante subsequente, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. A leitura do texto seguinte, de autoria de Luiz Fernando Veríssimo, embasará as respostas das questões de 1 a 7. Inimigos. O apelido de Maria Teresa Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar com os outros, né? Queria contar para os outros uma da sua mulher, o Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava. Pois a Quequinha, e a Quequinha, dengosa, protestava. Ora, Beto, com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse referir a ela, ele dizia, né? A mulher aqui, ó, já, né? Ou às vezes falava só assim, esta mulherzinha,
mas nunca mais de quequinha. O tempo. O tempo, o amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa armas químicas. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo, ela respondeu. Deve-se dizer que Norberto, a esta altura, embora chamasse de ela, ainda usava um vago gesto da mão para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer essa aí e apontar com o queixo. Essa aí, e apontava com o queixo até curvando a boca com um certo desdém. O tempo, o tempo. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção. Faz um meneio de lado com a cabeça e diz: aquilo, vocês entenderam aí a interpretação? Beleza, um texto bem tranquilo, né? Então, vamos ver a primeira questão aqui, pessoal. O que, que vocês acham aí? Vão me ajudando aí, ó. 1. Marque V para verdadeiro e F para falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas afirmações seguintes sobre a concepção de tempo defendida pelo autor no texto. Então, o amor verdadeiro, pessoal, sempre resiste à passagem do tempo? O que, que vocês acham? Segundo o texto aqui, interpretando o texto. Nádia dizendo que é falso, que é mais? Aline verdadeiro, antes o falso. Ó, lembrando aqui que a gente tem uma sequência, né, para ver direitinho. Francisco Miguel dizendo que é falso. Pessoal, no caso aqui é falso, tá? Por quê? Porque ele está falando sobre o tempo bem aqui, ó. O tempo tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio, o tempo usa armas químicas. Aí falou de tempo também, ó. Tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra. Tá certo? Não quer dizer que ele mata ali na hora, mas ele pode matar sim, o amor nesse caso. Então, você não tem que pensar de uma maneira subjetiva, não. A maneira como vocês pensam. Vocês têm que ver como o texto disse, tá? Porque eu sei que as pessoas, tem gente que acredita, né, nessa frase, tem outras pessoas que não. Então, é uma coisa subjetiva. Mas aqui nas questões você tem que ver sobre o texto mesmo, tá? A outra. O tempo age de uma forma impiedosa sobre o amor. E aí? Verdadeiro ou falso? Nádia dizendo que é verdadeiro. Aline também. Beleza, todo mundo aí acha que é verdadeiro, não é verdadeiro. O tempo extermina o amor de modo sutil e traiçoeiro. E aí? Parecida, né? Se é parecido, é verdadeiro. Não é quer dizer sim, né? Mas é realmente, pelo contexto, é isso mesmo. Extermina o amor de uma maneira sutil, ou seja, de uma maneira delicada, não é de uma vez, né? Como ele falou bem aqui nesse trecho. Tá? Ele já diz claramente isso. Ele não mata na hora, vai tirando a asa, depois a outra. Ou seja, não é uma coisa traiçoeira, né? O tempo é cativo do amor. E aí?
Você sabe o que é cativo? É uma coisa que é presa. Ou seja, é como se você estivesse falando assim: o tempo, ele perdeu sua liberdade para o amor, né? Como se o tempo tivesse preso ao amor. Na verdade, é o contrário, né? É, Nádia, o tempo foi destruindo. Então é isso. Então isso aqui é falso. E o tempo cura todas as feridas. De novo, não é coisa subjetiva, não. Isso aqui não é subjetivo, não é sua opinião. Você tem que olhar o texto e ver. Será que é isso mesmo? Segundo o texto aqui, ó. Pessoal, a gente acabou de ver que o tempo ele pode realmente matar o amor de uma forma sutil, não é? Então, o tempo cura todas as feridas. Ó, é a mesma coisa se você estivesse dizendo aqui, ó, o amor verdadeiro sempre resiste à passagem do tempo. É a mesma ideia, ó, o tempo cura todas as feridas. Não é a mesma ideia? Então, isso aqui é falso, tá bom? De novo, não é sua opinião sobre isso, é o que o texto está dizendo. A gente viu que o cara começou chamando ele de um jeito aí, quequinha, né? Poderia ser um jeito carinhoso de falar sobre ela. Depois começou a falar mulherzinha. Depois foi só baixando o nível com ela, né? Chamando ela de ela. Depois, deixa eu ver, falou essa aí. Começou a se referir a ela, essa aí. Depois começou a chamar ela de aquilo, né? Isso sem nem olhar para ela direito, tá bom? Então, você tem que olhar a história aqui em relação ao poema do autor, tá bom? Porque cada autor cria uma história segundo o que ele quiser, tá certo? Não tem certo nem errado, não é uma coisa subjetiva, que você vai pensar, o amor é desse jeito, o autor tá errado, tá bom? Porque eu penso desse jeito, ele falou aí, então o jeito que eu penso tá certo. Não, você tem que olhar como o autor pensou para responder a questão, tá bom? É aí que as questões pegam você. Então, no caso, é a letra C, tá bom? Interpretação de texto é isso, não é você expor suas impressões dentro aqui da questão. Acho que ficou claro isso, né? Dois, pessoal. Considerando o título Inimigos, o contexto da crônica, é possível afirmar que o antagonista do amor é. Quem é o antagonista do amor? Antagonista, né? A gente viu sobre isso lá né, nas primeiras aulas. É o apelido? É o casamento? É o silêncio? É o tempo ou o desdém? Quem é o vilão aí do amor, pessoal? É o tempo, né? Muito bem. A terceira, ao longo do texto, Norberto gradativamente modifica a maneira de se referir à sua esposa, chegando ao ponto de coisificar a imagem de Maria Teresa. Identifique o termo ou expressão que melhor represente esse aspecto. Então, o que, que ele falou que coisificou? Realmente a mulher. Será, será que eu vou falar dele chamar ela de Quequinha? Ou a mulher aqui? Ou ela? Ou essa aí? Ou aquilo? Nada dizendo que a letra é. O que mais? Isso. Muito bem, Francisco Miguel.
O Anderson disse que a letra E também. É letra E, beleza. É isso aí mesmo, aquilo. É o mais baixo nível que ele chegou com ela, foi chamar ela de aquilo, né? Então ele realmente coisificou a imagem dela, como se fosse um objeto. Que a gente viu lá na aula, né? Eita, eu já tomei uma águazinha. Que a gente pode dizer isso, isto ou aquilo. E aquilo a gente utiliza quando você não tem um objeto perto de você, nem o objeto está perto da pessoa, né? Ele está distante. Então a gente fala, por exemplo, aquele prédio é muito alto. Então, a gente está falando de uma coisa distante, né? Então já dá para saber que a situação deles aí não está boa, né? Então, o sufixo inha nas palavras quequinha e mulherzinha denota, respectivamente, o quê, pessoal? Depreciação e admiração, cólera e indiferença, ironia e ternura, afeto e menosprezo, ira e paixão. O que que vocês acham? Isso segundo lá o texto, né? Que a gente leu. Afeto e menosprezo, Francisco. Muito bem. Quequinha era um jeito até carinhoso de chamar ela, né? Aí depois que ele chamou mulherzinha, aí já ficou menosprezando né, mesmo ela, né, pessoal? Quinta questão. Esse texto de Luiz Fernando Veríssimo é uma crônica. Aponte a alternativa que contém a descrição correta desse gênero. A gente viu lá sobre crônica também, né? Tá lá na apostila. A narrativa curta que retrata com humor, ironia elementos do cotidiano. É um poema, é um poema de forma fixa composto de dois quartetos e dois tercetos. É um texto dramático organizado em diálogos e dividido em atos e cenas, né? Vocês vão lembrando, né? Dessas coisas do teatro, essas coisas que a gente viu, né? O soneto, o hiato. Poema épico sobre a vida de um herói, que viu isso também. Narrativa longa em primeira pessoa que representa a biografia. Então, pessoal, uma crônica seria, na verdade, letra A. Narrativa curta que representa com humor e ironia elementos do cotidiano. Né? De fato, tem casais que se tratam dessa maneira, né? É uma coisa cotidiana mesmo, e está sendo irônico, né? O texto aí, de certa forma. 6, ó, vamos ver. Identifique a alternativa cujo vocábulo é formado pelo mesmo número de fonemas da palavra quequinha. Vamos primeiramente, pessoal, ver quantos fonemas tem essa palavra quequinha. Vamos ver, ó. O QU aqui tem só som de um, né? Quer. A gente só escuta o Q e o R. Então, o QU vai ficar só um som. O E já é dois sons. Não significa, eu não estou dizendo que o E tem dois sons. Estou falando na sequência aqui, ó. Um, dois fonemas. Aqui são os fonemas. Ok, né? Escrever direito aqui. Então, os fonemas aí, ó. O que a gente vê só com um som. O E como dois sons já no total, né? Dois fonemas. Kim, a gente lê como? A gente escuta Kim, mas a gente só escuta dois sons, né? Então aqui a gente considera como o terceiro som, quarto som, Nha. Você consegue ouvir? Então, NH você considera um quinto som e o A o sexto som, beleza? Então a gente viu tudo isso aqui também, lá na apostila, tá? De fonemas. Então, pessoal, qual dessas alternativas tem seis? Vocês conseguem escutar todas as sílabas, né? Bem direitinho, seis no caso.
Qual delas aí? É cabeça? Curvando? Direção? Norberto ou aquilo? Nádia dizendo que é cabeça. Que mais? Que mais, pessoal? Francisco Miguel A. Francinilson, você estava respondendo aí, parou. O Anderson A. A também, beleza. Aline, cadê você? Yasmin, tá em dúvida, Aline, beleza. Yasmin, cadê você? Então vamos lá, pessoal, vamos responder, ó. Os fonemas são aqueles, né? A gente consegue escutar todas as letras das sílabas, beleza? Ó. K, você escuta o C e o A, não é? Então, um, dois. B, você escuta o B e o E. Três, quatro. Sá, você escuta os dois sons também. Cinco e seis. Olha aí, deu, bateu certinho a letra A. Por que que não é a letra B? Cur, cur, você escuta todos eles, ó. Um, dois, três. Van, você só escuta dois, né? Esse aqui conta como um, e esse aqui, ó, um aqui e um aqui. O D, ó, dó, você escuta os dois. Eu botei foi D, né? Ok. Então é 6 e 7. Direção, vamos ler. Di, você escuta. Um, dois. Ré também. Três, quatro. São, você escuta. Ó, são. Todas as letras. Cinco, seis e sete. Norberto. Nor. Às vezes você pode confundir com o R, né? Nor. Mas você escuta o R. Tem um som aí, tem um ar saindo de você. Nor. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, você escuta todo mundo. Aquilo, o que, o, ó, que, de novo, é a mesma situação do quequinha, né? Que, você escuta somente dois sons aqui, ó. Então, o A é um, o que, o é dois, o I é três, e o Ló, quatro e cinco. Pronto. O único que bateu aqui é a letra A, beleza? Tranquilo, né? Aqui, pessoal, ó. No trecho, deve-se dizer que Norberto, a essa altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto da mão para indicá-la. O segmento, aqui sublinhado, expressa o quê? É uma condição, uma conclusão, uma alternância, uma explicação, uma concessão. Letra D, Francisco Miguel dizendo. Pessoal, enquanto vocês me deem a resposta, eu vou pegar um.
Uma garrafinha de água bem aqui, volto já. O que mais? Nádia, letra C. Só? Vocês estão ainda tentando aí ver o significado, né? O Anderson Rian, Aline, Yasmin, tem dúvida entre D e E, o antes de sempre, né? Pessoal, então vamos lá, ó. Pessoal, concessão é a resposta. Letra E. Por quê? Pessoal, o significado da palavra concessão, só para vocês entenderem melhor, ela significa um consentimento, uma permissão, tá bom? Então, às vezes tem esse sentido. Por exemplo, embora, vou dar um outro exemplo, né? Embora estivesse chovendo, ele voltou para casa de moto. Tá vendo? Que é uma coisa assim que ele viu que realmente estava chovendo, mas mesmo assim ele voltou para casa, mesmo na chuva, que pode ser uma situação perigosa, né? Embora estivesse estudado pouco para a prova, tirou nota boa, né? Então, de alguma forma aí, aconteceu uma coisa contrária, tá bom? Então, a concessão sempre significa uma coisa assim, uma ideia quase que contrária, concedindo, né? Tendo um consentimento no final das contas, entende? Então, tipo assim, embora chamasse de ela, ainda usava um vago gesto da mão para indicá-la, né? Aí tá no sentido de concessão mesmo, tá? Então, tenham cuidado aí com essas coisas. Aqui, ó, vamos ler essa tirinha aqui, ó. Leia com atenção a tirinha seguinte para responder as questões 8 e 9. Ela dizendo que ainda pensou, né? Pois é. Lembra que eu falei para vocês aquilo lá, ó, às vezes você pensa numa coisa, você sabe que é ela, mas você pega e muda a alternativa. Eu falei para você, não mude, porque às vezes quando você está pensando demais é porque ela está certa. Na pior das hipóteses, né, você tem a melhor chance de acertar. Se você mudar, é provável que você erre. Então, a Nádia dizendo, né? Ainda, professor, depois você pode explicar o que são palavras antagonistas? Posso. Ó, onde é que a gente viu isso aqui?
Antagonista. Aqui, né? O antagonismo. Nesse caso aqui, pessoal, sempre o antagonismo é o vilão. Anti, né? Anti-herói. Quer dizer o quê? Que é o contrário do herói. É o cara que combate o herói, não é? Às vezes nem sempre, né? Mas é um cara que simplesmente não quer ser o herói. Pode significar isso aí também, não é? O vilão, de fato, é que é o que combate o herói, né? Então, antagonista é o contrário de protagonista, né? No que a gente viu, protagonismo é o que está em primeiro plano, é o principal. O antagonismo já é o contrário também. Beleza? É mais ou menos nesse sentido aí. Tá certo, Nádia? E as palavras antagonistas, né? Você pode pensar em ideias contrárias, sempre, né? Céu e inferno, é mais ou menos isso. Claro e escuro, tá? É mais ou menos isso. O negócio aqui, antagonismo, tem mais a ver mesmo é lá com a parte literária, sabe? Por isso que ele utilizou o antagonista aqui, ó, do amor, ao invés de outra palavra, né? Porque a gente está lendo um texto, está interpretando o texto e tudo. Aí ele utiliza essa palavra, tá certo? Beleza. Aí vamos. Pessoal, quem aqui pode. Eu até iria pedir para ler, né? Mas você quase não usou o áudio aí. Quem que pode ler essa tirinha aí para mim? Vou ler aí, Nádia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Por sim. Por que sim? Porque sim. Não é resposta. Por que não? Porque não, não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz. Agora sim. Muito bem. Obrigado, Nádia. De nada. Então, vamos responder essa questão aí, pessoal. Ó, a fala da mulher, no último quadrinho, permite inferir que a discordância retratada nos quadrinhos anteriores deve-se a que a dificuldade de compreensão do sentido das palavras e respostas elaboradas pelo homem, as divergências quanto ao uso gramatical do porquê, a intolerância em relação ao pensamento do outro, a dificuldade de interlocutores construírem enunciados coerentes e a ambiguidade na fala da mulher. O que, é que vocês acham? Certo, a gente entre A, B e C, não é? Pessoal, isso aqui é muito tranquilo de entender, ó. Ele está preocupado é por causa dos erros de colocação de português aí, ó. Tá certo? Ó. Por quê? Quando ele usou todos os porquês certos, a mulher usou todos os porquês certos aqui, para falar a verdade, eu achava que era duas mulheres, eu não vou mentir, mas esse aqui é um homem, né? E essa aqui é a mulher. E aí, quando ela utilizou tudo corretamente, aí sim, ele disse assim, ah, agora sim, beleza?
Então, nesse caso aqui, é letra B, ó, divergências quanto ao uso gramatical do porquê. Tá bom? Ó, vocês têm que estar afiados nesse negócio de porquê, viu? E vamos ver bem que, vamos revisar essa parte dos porquês. Vamos lá, ó, sempre vocês têm que ficar pegando o material que a gente já usou, beleza? Então, porquê junto e com acento. Ele é um substantivo, ele é antecedido sempre de artigo. O autor sabia o porquê da fraude no concurso. O porquê separado e com acento. É usado quando pode ser substituído por qual motivo e estiver ó, no final da frase. Então, exemplo, você está cansado por quê? Ou seja, você está cansado por qual motivo? Né? E no final da frase. Ela embora, ou ela foi embora sem dizer o porquê, né? Sem dizer o motivo, certo? E no final da frase também, ó. Apesar de ele estar antecedido de artigo, ele tem a particularidade aqui de estar no final. Então, a gente já sabe que é o porquê separado e com acento. O porquê separado e sem acento é usado quando pode ser substituído por qual motivo? Novamente parecido com o de cima, né? Só que ele não é obrigado a ele vir no final da frase. Essa é a diferença. Eu sei por que você saiu tão magoado. Olha, eu sei por qual motivo você saiu tão magoado. Você pode substituir. Por que você insiste em usar drogas? Por qual motivo você insiste em usar drogas? Tá certo? O segundo caso que você pode usar ele, usado ao se substituir, né? Pode ser substituído pelo qual ou pelos quais e variações do feminino, tá? Pelas quais ou pela qual. Então, os motivos por que me ausentei foram referentes a trabalho, né? Você pode ler da seguinte maneira: os motivos pelo qual me ausentei foram referentes a trabalho, beleza? Esse é o porquê separado e sem acento. E por último, porquê junto e sem acento. Traz ideia explicativa, causal final. Possíveis substituições que você pode fazer: pois, uma vez que, para que. Exemplo, sai daqui, porque o prédio está desabando. Ou seja, está explicando, né? Está no sentido explicativo. Você pode trocar também pelo pois, ó. Sai daqui, pois o prédio está desabando. Sai daqui, uma vez que o prédio está desabando. Outro exemplo. Não consegui embarcar, porque o meu passaporte estava vencido. Então, traz ideia de causa, né? Então, você pode usar também o pois, né? Nesse sentido. Pois estava vencido. Eu torço muito por que seja feliz. Então, você pode usar nesse sentido também de para que. Eu torço muito para que seja feliz. Tá certo? Beleza, são 4 porquês aí. Eu sei que é fácil você esquecer isso, realmente. Mas você tem que estar sempre revisando isso aqui, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Marque a alternativa que apresenta uma ocorrência adequada do porquê conforme a norma padrão da língua. Então, vamos ver, pessoal. Esses são os benefícios por que lutamos. Será que está correto? Ó? Esse porquê aqui, ó, separado e com acento, ó, vamos ver, ó, separado e com acento. Ele quer dizer o quê? Ele vem sempre no final da frase. Então tá errado, né? Já tá errado por causa disso. Não, letra B. Não como mais, porque já estou satisfeito. Vamos ver esse porquê aqui junto com acento. Opa, aqui. Porque junto e com acento. Ó. Ele quer dizer, ele vem sempre antecedido de artigo, né? Ele quer dizer, ele é tipo um substantivo da frase. Então, está errado também. O C, sabe por quê?
não largo tudo e vou morar sozinho, olha, essa aqui tá certa, ó. Porque separado e sem acento. Vamos ver, ó. É usado quando pode ser substituído por qual motivo? Como a gente viu, né? Eu sei por que você saiu tão magoado. Por que você insiste em usar drogas, ó? Tem o mesmo sentido, ó. Sabe por quê, ó? Sabe por qual motivo não largo tudo e vou embora, né? Vou morar sozinho, aliás. Essa aqui é verdade. Por que você me procurou? Olha aí, ó. Porque junto e sem acento, vamos ver. Porque junto e sem acento traz ideia de explicação, causa ou finalidade. Tá certo? Não está coerente com o que a gente viu. Não pode ser nem substituído por essas ideias aqui, né? E não sei o porquê de tanto sofrimento. Ó, o porquê seria tipo um substantivo. Na verdade, ele deveria vir, ele seria esse tipo de caso aqui, né? O porquê junto e com acento, né? Antecedido de artigo, né? O certo é se tivesse um chapéu aqui, né? O porquê. Beleza, pessoal? Então, vocês têm que estar afiados aí nessas regras, responder questões sobre isso. Caçem questões sobre língua portuguesa, sobre esses assuntos que a gente já viu, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, vocês têm que ter o ato de responder as provas passadas aí, ó. Português. Vocês viram que até então tá tranquilo, né? De responder e tudo. Só prestar atenção, ver, revisar os assuntos. Vamos ver a 10ª questão aqui. E depois eu vou dar uma. Vamos ver aqui. Então, vamos terminar. Na frase acima, a expressão rasga o verbo é utilizada em sentido. Que sentido, pessoal? É o sentido denotativo, figurado, metafórico, literal, conotativo. E com significado de quê? Decepar, amputar, lacerar, estraçalar ou esculachar. Quando alguém fala, não sei se vocês já ouviram falar, né? Dizendo que vai rasgar o verbo. A gente gosta de dizer dessa forma, né? Nesse caso aí, ele não vai rasgar de verdade o verbo, né? Então, não está nem no sentido denotativo. Denotativo é um sentido literal. O conotativo é um sentido figurado, tá certo? Então, você tem duas alternativas, ou figurado ou conotativo, né? Mas qual a outra está correta? Será que é amputar ou esculachar? Isso, Nádia, né? Dizendo que é a letra A, esculachar. Tá no sentido de esculachar mesmo. A pessoa, né? Quem você vai falar, dizendo que vai rasgar o verbo sobre a pessoa, né? Essa é o que a expressão quer dizer, que você vai falar todas as verdades na cara dela. Vai esculachar mesmo. Entendeu? Beleza. 11. Não, 11 a gente ainda não viu sobre isso, vamos ver ainda. Aqui, ó, as questões 12 e 13 baseiam-se na análise do enunciado. Vamos ver. Ó, tá na pegada? Se liga, toma essa atitude. Aí aqui, ó, Guaraná Antártico. Beleza? Aí, pessoal, a função de linguagem predominante no enunciado é o quê? É fática, metalinguística, conativa, referencial, emotiva. Qual letra aí? Lá dizendo que é fática? É não. Dizendo que é B? Não. O outro dizendo que é C? Então, assim, isso também. A letra C, ó. A fática, lembra lá? A fática é quando você tem conversas, né? Tipo, conversa de WhatsApp, conversa por telefone. Alô, né? É um exemplo. São conversas. Conativa é o mesmo que apelativa. Ela aparece sempre em comerciais. Beleza? Ele não vai colocar apelativa, claro, né? O nome apelativo. Porque fica muito claro, né? Fica óbvio.
Ele vai colocar conativa, que parece uma coisa esquisita, né? Você pode não lembrar do que é, beleza? A 13, ó. Analise as sentenças seguintes sobre a variedade linguística adotada no anúncio e aponte a alternativa correta. O primeiro, pessoal, predomínio da modalidade coloquial da língua. Isso aqui é verdade ou é mentira? Eu vou responder logo. É coloquial? Por quê? Porque você pode ter um jeito formal, que é aquele jeito mais sério, né? Um jeito que é como se fosse um advogado falando, um médico, tá certo? Um juiz. Esse é o jeito formal. Aqui não, aqui tá um jeito mais coloquial, um jeito informal de você falar, tá na pegada. Se liga, toma essa atitude, entendeu? São gírias. Isso é chamado de modalidade coloquial ou informal, tá? Então aqui é verdade. O uso de marcas da língua falada, né? O uso de marcas da linguagem falada. Isso, ó, não é uma linguagem falada, né? Normalmente em alguns estados aí, tudo, tem uma marca. Tá na pegada, é uma gíria de uma, tipo, como se fosse uma marca mesmo. É verdade. Preocupação em relação à variedade regional. Será que ele está realmente preocupado em pegar várias regiões e colocar aqui dentro do comercial? Não, parece que é uma coisa só, né? Então, falso. Porque senão ele pegava expressões lá do sul, aqui do nordeste, do centro, oeste, assim vai, né? E esse aqui realça para o rigor formal da norma de prestígio. Ó, o rigor formal. Será que está realmente de uma maneira formal aí? Falso também, né? Então, a letra A apenas. Beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui mais algumas, ó. Aqui, ó. 16. Identifique a palavra cuja regra de acentuação se diferencia da demais. Qual dessas aí vocês podem olhar e ver que a regra de acentuação gráfica é totalmente diferente das outras? Tem quatro que é pelo mesmo motivo e tem uma que não é pelo mesmo motivo das outras. Qual delas é? Água, vivência, sério, saúde ou tendência? Qual a letra aí, pessoal? Algum palpite aí? Quem já conseguiu decifrar? Vamos lá, né? Vamos responder. Responder, pessoal. Primeira coisa que você faz é separar as sílabas, tá? Para você já ficar sabendo o porquê das coisas. Como é que separa a água? Água. Vivência. 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 Sério.
sério. Saúde, saúde. E tendência, tendência. Observe-me aqui, pessoal, ó. As terminações aqui dessas. O A, IA, IO. Essa aqui é de e essa aqui é IA. Essas aqui são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Lembram lá da regra? Vamos olhar aqui. Acentuação gráfica, pessoal. Vocês têm que prestar atenção que ela pega você, já tem duas questões que a gente viu sobre isso. Ela pegando vocês nessa acentuação bem aqui, ó, a última. Acentuação das paroxítonas. Você tem, né, a terminada em L, N, R, X, P, S, terminadas em uns, is, us, ãos e eis, né? Aqui também tem essa observação e terminadas em ditongo crescente, tá bom? Lembrando que é semivogal e vogal. As semivogais pode ser I ou U, ou é com som de I, ou O com som de U. E a vogal sempre vai ser um A ou outra vogal aí, tá bom? Exemplo, ó, náusea. O E aqui, ó, tá funcionando com som de I, né? Náusea. Então, eu vou até aproximar mais aqui. Ó, náusea. Estéreo. Glória. Tá vendo, ó? Sempre de tongos aqui no final. Lembrando, de tongo, né? É sempre a junção de uma vogal e uma semivogal, tá? E a gente já viu sobre isso. Ou pode ser vice-versa, semivogal e vogal, são ditongos. O que é diferente lá dos dígrafos, né? Que a gente estava vendo. O dígrafo é o quê? Lá naquela outra questão, né? Para contar os fonemas. Os dígrafos são as palavras, os encontros, ó. Encontro, por exemplo. O en é um dígrafo. O on é outro dígrafo. Porque é duas letras com som de uma, né? O en, você... Aliás, o en no começo, né? Considerado dígrafo, on também. Tá bom? E assim vai. Igualzinho a gente respondeu lá na outra. E assim vai, pessoal. É justamente isso aqui, terminadas em de tom crescente. Então, mágoa, série, língua, vácuo, tá bom? Todos esses aqui terminados em de tom crescente, ó. Semivogal e vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal. A única que está errada aqui, nesse sentido aqui de seguir a mesma regra, é saúde, porque segue a regra dos hiatos. Lembra lá, ó? Regra dos hiatos? Ó, o I e o quando hiatos, né? Seguidos ou não de S. Então, ó, gaúcho, que tem a mesma coisa, ó, saída, e saúde também. Beleza? Então, primeira coisa, vocês questão, faça a separação e tente lembrar das regras. Vamos ver mais. Tá acabando aqui, ó. Vamos ver. O advérbio possivelmente, no último parágrafo, denota o quê? Aqui, pessoal, ó. A gente não precisa nem ler tudo. Só precisa entender qual o sentido dele, ó. Essa tendência de os brasileiros perceberem mais gravidade nos problemas é semelhante às pesquisas dos anos anteriores e fruto, possivelmente, de uma vivência mais direta de alguns dos problemas, como pobreza, poluição das águas, desmatamento, destaca o texto do estudo. Nesse sentido aqui, possivelmente está dando a ideia de quê? Será que a intensidade, uma hipótese, uma negação, uma certeza, uma ratificação, que é uma confirmação? Tá dando a ideia de quê? Letra B, né?
uma hipótese, né? Possivelmente, quer dizer uma hipótese. Pode ser que seja isso. Exatamente. Parabéns, Nádia. Assim, isso. Tem mais, vamos ver. Aqui, pessoal, essa daqui de figura de linguagem. Ó. Nos versos, lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver? Identifica-se a seguinte figura de linguagem. Qual delas aqui você acha que é correta? Nádia diz que é a letra B. O que mais? Acho que é a letra E. Pessoal, o que mais? Um minutinho aí para você responder. Letra B, o antes. Yasmin, Rian, Aline, João Vitor, Francisco Miguel. Vamos ver quem está mais aqui na chamada. Lini, acho que é a letra B. Está correto, letra B. Prosopopeia, pessoal, que também é a personificação, né? Claro que ele não vai colocar personificação. É que nem o caso lá da conativa ou apelativa, né? Porque se ele colocar outra palavra, fica muito simples. Personificação é você dar ideias dar características de pessoas a coisas inanimadas, dizendo que o sono, ó, o sono é sagrado, ele alimenta coisas, ó, o sono alimenta, né? O tempo acordado, que história é essa? Não é isso? Então, são características de seres humanos que são dadas a coisas inanimadas aqui, tá certo? Que não são realmente humanos, não é isso? É só isso, a ideia é essa, tá bom? Vocês dêem uma revisada sobre isso também, ó, cai toda a prova. E vamos ver uma última questão aqui, pessoal, mais uma sobre isso, vamos ver, ó, a expressão sal da terra representa, no contexto do sermão, a seguinte figura de linguagem. Vamos olhar aqui o contexto. Ó, leia o fragmento a seguir do sermão de Santo Antônio aos peixes, de Padre Antônio Vieira. Então, vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele está fazendo uma comparação, né, totalmente explícita. Ele ainda diz o porquê, o Jesus ainda fala por que chamou de sal da terra. Então, claramente, isso aqui é o que é, que letra é? Qual é? Metáfora, prosopopeia, eufemismo, pleonasmo, antítese.
Qual é, pessoal, a comparação explícita? Ah, talvez, a Nádia falando. É isso aí, letra A, tá bom? Quando você fala assim, o garoto é um leão, você quer dizer o quê? Aliás, o garoto come como um leão. Não, o garoto é um leão, pronto, é melhor. O como, né, já seria uma comparação. Pessoal, só um instantinho, viu? Rapidinho. Voltei, pessoal. Deixa eu olhar aqui a mensagem. Dita por último, João Vitor, né? O senhor pode explicar cada letra dessa questão? Posso. Vamos lá, metáfora, pessoal. Como eu falei para vocês, uma metáfora é uma comparação dita explícita, da maneira mais explícita possível. Eu vou até pegar o material aqui para dar uns exemplos para vocês, que é um exemplo que eu já falei também, né? Aqui, ó. Uma metáfora é uma comparação abreviada, associada a uma associação de ideias ou de uma característica comum entre dois seres, tá? Nasce por meio de analogia e da similaridade desperta os conectivos que aparecem na comparação. Minha irmã é um anjo. Olha aí, ó, uma comparação com um anjo. Só que falando de uma maneira usando o é. A diferença da comparação é que ele usa o como. Aqui ele já fala que é, entendeu? Toda profissão tem seus espinhos, tá? Então, a profissão tem os espinhos. Será que é realmente isso? A profissão dele tem um espinho mesmo de verdade? Não. Está comparando com a dificuldade que tem a profissão, né? É uma comparação. A Adélia estava numa teia de dúvidas. Será que ela realmente estava numa teia de aranha assim, uma teia de dúvidas? Como se a gente imaginasse dessa maneira? Não. Mas é uma metáfora, né? Dizendo que ela realmente estava com muitas dúvidas. Tá certo? Então, nesse caso, o sal da terra, ó, você tem que olhar lá pelo contexto. Sal da terra, vocês são o sal da terra. Jesus quer que as pessoas sejam, os pregadores, sejam o sal da terra. Por quê? Porque o sal, ele impede a corrupção, tá certo? O sal, vocês sabem que o sal, ele, quando a gente vai salgar o peixe, né, a gente impede que o peixe venha a se estragar, não é? Então, tá mais ou menos nesse sentido, impedir o estragamento das coisas.
Só que em outro sentido aqui, né? Entenderam? Então, ser o sal da terra é justamente uma comparação de você ser uma pessoa que tem um efeito como o sal tem aqui, que é impedir a corrupção, tá certo? E vamos ver. Aqui, a prosopopeia, né? Como a gente já viu, é o mesmo que personificação. Você dá características de seres animados a seres inanimados, né? Uma pedra, uma ideia, uma coisa assim do tipo. Então, vamos olhar bem aqui, ó. Exemplos. Aqui, ó, personificação, prosopopeia. É dar vida aos seres inanimados ou dar características humanas aos animais e objetos. Exemplo, a formiga diz que tinha de trabalhar. Então, já se viu isso, uma formiga dizendo, né, falando que tem que trabalhar. A vida ensinou-me a ser humilde. Então, a vida, né, a vida não é uma pessoa para lhe ensinar alguma coisa, né? Não tem essa característica de ensinar, né, como as pessoas têm. Mas a gente fala dessa maneira, entendeu? Então, isso é uma personificação. Um eufemismo é você pegar uma situação que é ruim, que é triste, e você deixar ela um pouquinho melhor. Deixa eu olhar aqui, para dar exemplos aqui. Ixi, acho que está lá em cima. Aqui, ó. Um emprego de palavras ou expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade triste, chocante ou desagradável. Então, quando a pessoa falece, né, ela morre, você diz assim, ele foi desta para melhor, entendeu? Você não vai dizer que a pessoa morreu, você vai dizer que ele foi dessa para melhor. Viu que deu uma amenizada na situação? Você não falou de uma maneira assim tão ruim, né, tão rude com a pessoa? Então, esse é o sentido de eufemismo, você amenizar uma coisa triste. Vou dar outros exemplos aqui, ó. Deixa eu ver. Por exemplo, ó, Ricardo é um boa vida, não tem jeito. Isso quer dizer o quê? Que o Ricardo, ele é um desleixado, né? Ó, pessoas de terceira idade sofreram com a estrutura das grandes cidades. Quando a gente fala pessoa de terceira idade, a gente quer dizer o quê? São pessoas idosas, né? Idoso ainda tem gente que... Idoso ainda é uma amenização, porque tem gente que fala que as pessoas são velhas, né? Tem gente que fala assim. Mas hoje em dia a gente ameniza, né? Dizendo terceira idade. É um exemplo, né? Reconheço que minha filha é estressada com as pessoas. Quer dizer que ela é grosseira, né? Para não dizer que ela é grosseira, você diz que ela é estressada, tá? Um outro exemplo. João sempre foi cheinho, puxou ao pai. Quando a gente fala assim, né? Ele é cheinho. Isso quer dizer o quê? Que ele é gordo. Não é isso? É uma característica dele. Ser assim. Mas as pessoas usam o eufemismo, né? Dizer cheinho, tá certo? Acho que vocês já ouviram isso na vida, né? Assim, expressões como essas, né? Que eu falei para vocês. Tá bom? Agora vamos ver outro tipo aqui. Pleonasmo. O que que seria um pleonasmo, pessoal? Pleonasmo, na verdade, é um vício de linguagem, tá bom? Bom, é a repetição de uma mesma ideia com objetivo de realce. Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O mar não já é salgado, você não já sabe disso? Então, ele repetiu dizendo que ele é salgado e ainda disse, falou, mas que é sal aqui. Outras expressões que a gente utiliza muito que são pleonasmos é subir para cima, eu subi para cima.
Isso é um pleonasmo. Subir já é para cima, tá bom? Descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, encarar de frente, ver com os olhos, hemorragia de sangue, multidão de pessoas, surpresa inesperada e outra alternativa. Tá vendo que a gente fala coisa repetida? Isso é um pleonasmo, beleza? Então, pleonasmo normalmente é isso. E a antítese são ideias contrárias, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A aproximação de ideias em sentidos opostos, né? Tinha na alma um herói e um covarde, não é isso? Deixa eu ver outros exemplos aqui. Por exemplo, ó, o leite está quente e o café está gelado, por exemplo. Então, quente e gelado. Ela está entre a vida e a morte. Então, vida e morte, ideias contrárias também. A vida é assim, cheia de tristezas e alegrias. Olha aí, tristeza e alegria. Então, este lugar está mais para o inferno do que um paraíso. Inferno e paraíso, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Tranquilo aí, João? Disse demais, né? Perdi aqui o raciocínio. Né? Demais. Beleza. Pessoal, então, a aula de português aqui finalizada. Já são 10 horas. De matemática não é muita coisa, não. Então, 10h30, vocês retornam aqui, beleza? Vou encerrar aqui a gravação.